Neste vídeo, um texto escrito por João Pereira de Andrade Silva, publicado no Jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1980, falando sobre a sucessão familiar no pastorado. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Como já disse nos vídeos anteriores, a primeira tentativa de sucessão familiar ocorreu na Assembleia de Deus Fortaleza, Ceará, no início dos anos 60 e teve como figura central o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Foi uma tentativa frustrada, pois os irmãos da época resistiram a essa prática não correspondente ao modo operante assembleiano da época. Ressuscitaram esta intenção e colocaram em prática nos anos 80. Eu quero dizer o quê? Ressuscitaram essa questão da sucessão familiar no pastorado. Nada é publicado por acaso, o que dirá numa impressão de jornal que era feita mensalmente. Se decidiram levar este assunto à tona, é que provavelmente estavam percebendo movimentos, articulações para a sucessão familiar no pastorado assembleiano. Da década de 80 para cá, parece que virou regra nos grandes ministérios assembleianos a sucessão familiar pastoral. E Samuel constituiu a seus filhos. 1 Samuel 8, do 1 ao 3. O livro de 1 Samuel é um dos mais conhecidos da Bíblia, pois desde a nossa infância ouvimos sobre Davi e Golias. Nele encontramos pela primeira vez o título majestoso de Senhor dos Exércitos, capítulo 1 e 3. Até uma sumidade como Rui Barbosa utilizou trechos do livro de 1 Samuel como base para citações e discursos. Descrevemos abaixo parte do discurso do gênio ciclópico da América em que cita Davi e Golias. A colossalidade bruta da provocação e da força derribada pela inteligência e pela confiança no direito de uma causa divina. E saiu do campo dos filisteus um homem bastardo chamado Golias de Gete, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. E trazia na cabeça um capacete de cobre e vinha vestido de uma couraça escameada. O peso da couraça era parte de 5 siclos de cobre. Tinha cobertas as pernas de uma botas de cobre. Um escudo de cobre abrigava os seus ombros. A hastia de sua lança era como o órgão de um tear. O seu ferro pesava 600 siclos de ferro. Adiante dele vinha seu escudeiro. E dentre as tropas que o cercavam, o gigante de ferro e cobre e presunção insultava as forças de Israel, desafiava o mundo, estadeada a certeza de um fácil triunfo. Mas daí a pouco a montanha soberba de Bravaria desabava ao tiro de uma funda de um pegureiro, o menor dos filhos de Israel, sem elmo, nem espada, nem armas, apenas com 5 pedras limpas da torrente na bolsa e a segurança no seu coração de que avançava a inimigo em nome do Senhor. Tradução de Pereira de Figueiredo, o trecho bíblico. Um homem de cultura como Rui se louvou em citações do livro de 1 Samuel. Este livro dá-nos a história de Israel desde o tempo de Eli até a ascensão de Davi ao trono de Israel. Encontramos também, e de modo singular, a chamada e início do ministério de Samuel. O menino Samuel fora dado em resposta à oração de sua mãe. Este profeta foi proeminente em oração intercessória a favor do seu povo. Cumprindo a ordem do Senhor, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, o rei pedido. Ungiu também a Davi para substituir Saul. Porém havia diferença porque Saul foi pedido, enquanto que Davi foi escolhido ou provido pelo Senhor. O povo precipitou-se ao pedir um rei. O caminho certo seria orar e esperar no Senhor. Então, sem dúvida, no tempo certo, Deus indicaria aquele que fosse do seu agrado, como sucedeu com a escolha de Davi. Porém, o povo queria ser igual às outras nações.
Cabem aqui algumas considerações, pois esse propósito de ser igual às outras nações, ou seja, de outras igrejas. Costumes proibidos pela Bíblia, como seja cortar cabelos, 1 Coríntios 11, 15 e 1, 1 Pedro 13, 3, pintura, trajes indecentes, decotados e etc., já tolerados e até defendidos por pessoas sem temor de Deus, que apoiam os vaidosos e desobedientes, dizendo que os pastores que conservam os bons costumes e a decência, seguidos desde o princípio pelas Assembleias de Deus no Brasil, são exagerados e que, com essas exigências, estão contribuindo para a perda de vasos preciosos. Mas são vasos estragados, corroídos pela vaidade, ou às vezes são até vasos quebrados. As Assembleias de Deus não devem relegar seus princípios consubstanciados na Palavra de Deus. Seus membros antigos ou novos devem viver as normas ensinadas e vividas pelas nossas igrejas, pois elas são baseadas no espírito da Bíblia. A diferença, no bom sentido, é que enaltece esta obra. Nada de pretender ficar igual a outras igrejas ou movimentos, pois a igreja deve continuar no plano de pureza e de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O maior erro de Israel, ao pedir um rei, foi o de pretender colocar-se na posição das outras nações. Fazendo estas considerações, o leitor pode supor que fugimos ao assunto. Entretanto, o que sentimos é a responsabilidade de alertar o povo de Deus, a fim de que não se afaste daquilo que tem aprendido, mudando o limite que constitui a linha demarcatória entre o mundo e a igreja. Não é bastante ser evangélico ou pentecostal. O essencial é viver o evangelho na santificação do espírito, alma e corpo. Já dissemos acima que o povo errou ao pedir um rei. E errou muito porque, de qualquer forma, foi uma rejeição do governo que Deus exercia diretamente sobre Israel. Quanto às situações de sofrimento, de humilhação e de perseguição ocorridas durante o período dos juízes, foram exclusivamente por culpa do povo que rejeitava Deus e desprezava o seu governo para servir a outros deuses, como está escrito. Deixaram ao Senhor de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Juízes 2, versículo 12, parte A. O povo mesmo procurou governantes estranhos que o governavam com chibata e varas de espinhos. Não podiam queixar-se do Senhor, que na sua misericórdia sempre socorria esse povo ingrato. Há, todavia, um aspecto que não pode nem deve deixar de ser analisado. O povo realmente errou ao pedir um rei, porém Samuel concorreu para que os israelitas precipitassem a situação. Samuel, o homem de conduta retilínea, de mãos limpas, cometeu grande falha ao constituir seus filhos por juízes sobre Israel. É o caso de se perguntar se Samuel teria orado ao Senhor para nomear seus filhos. Cremos que não, porque a Bíblia não o diz. Portanto, essa atitude de grande servo de Deus, do profeta de vida ilibada, não deixa de ser uma falha grave. Isso porque no versículo 3 do capítulo 8, lemos o seguinte: porém, seus filhos não andaram pelos caminhos de Samuel, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Francamente, homens que precedem dessa maneira não tinham qualidade para exercerem o ministério, substituindo o pai tão honrado e digno. Diante da situação degradante, os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Os anciãos eram líderes e também representavam o povo, possuindo, portanto, condições para expor as irregularidades cometidas pelos filhos de Samuel. Não deviam ter pedido rei, mas denunciado a avareza e corrupção daqueles juízes. No entanto, somos forçados a indagar se Samuel teria aceito a denúncia ou se teria procedido como alguns em nossos dias, que não corrigem seus filhos quando estes praticam desmandos e atos conflitantes com a palavra de Deus.
O povo não devia ter pedido um rei antes do tempo, rejeitando de destarte o governo do Senhor. Mas Samuel também não devia ter constituído seus filhos avarentos como juízes sobre o povo. Paulo disse: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Da atitude de Samuel, aprendemos as seguintes lições. A. Embora tenha sido um dos maiores padrões de moral e espiritualidade de que nos falam as rutilantes páginas das Escrituras Sagradas, Samuel errou, cometendo uma grande falha. Essas circunstâncias vêm confirmar o fato de que somente Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, não cometeu falhas nem deslizes na sua vida e no seu glorioso ministério. Aleluia. C. Aprendemos também que nenhum líder, por mais prestigioso que seja, deve constituir seus filhos, nem seus filhos espirituais para exercerem liderança na obra de Deus, sem que eles tenham bom testemunho e deem fruto que os credenciem dentro e fora da igreja e sem que sejam chamados por Deus. Ninguém comete falta ou erro em constituir seus filhos, desde que tenham bom testemunho e, sobretudo, a chamada de Deus. Mas, infelizmente, há líderes que consideram seus filhos como intocáveis, ainda quando prejudicam a igreja pelo mau testemunho que apresentam. Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1980. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.